Então, vamos ver os momentos, né? A gente tem um momento do Antigo Testamento, né? O momento da lei, e que lá também os livros foram escritos, né? Então a gente tem lá desde os primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, dos profetas, tem os livros históricos, Davi, enfim. Então existiam livros ali. Aí o advento de Jesus coloca um ponto um divisor de águas. Então vem Jesus, não se esqueça, Jesus quando ele vem para a Terra, ele vem no tempo do Antigo Testamento, ele vem no tempo da lei, ele viveu. Quando a gente fala, quando começa o Novo Testamento? Se você ver bem, o Novo Testamento começa após a ressurreição de Jesus, né? Mas os 4 evangelhos, Jesus estava vivendo no tempo da lei. Então teve esse momento em que Jesus vem para estabelecer uma nova aliança. Então a gente tem o Antigo Testamento, a lei, e agora Jesus ele vem estabelecer uma nova aliança. E um novo momento, né, completamente diferente do tempo da lei. Então Jesus vem, morre, ressuscita, sobe aos céus, aí começam os livros, né, do Novo Testamento, mas enfim, até mais ou menos anos 80 da nossa era, que foi encerrado o último livro. E naqueles 80 anos, 50 anos, né, depois que Jesus morreu, os livros foram escritos. Hoje, o que a gente tem? A gente tem ainda acesso a originais, nós não, né, mas tem lá no Museu de Jerusalém. Tem um livro muito legal que chama Muito Mais Que um Carpinteiro. Esse livro é bem interessante, eu recomendo vocês lerem, porque ele fala de um teste bibliográfico pelo qual a Bíblia foi submetida. Então existe, por exemplo, você pega obras de, sei lá, de Hipócrates, você pega de escritores antigos, para ver se uma obra dele é confiável, ela precisa ter um número de cópias, ela precisa ter sido escrita até tanto tempo depois dos acontecimentos. Tem todo um teste que é feito para ver se você pode atribuir uma veracidade para algum documento. E a Bíblia passa por eles todos, né? Então, a gente tem como, né, confiar nos originais e o que a gente tem hoje aqui na mão. A gente tem, obviamente, traduções por que tem uma tradução? Na medida, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito no grego daquela época, que é diferente do grego falado hoje. E também o Antigo Testamento foi escrito no hebraico daquela época. Houve mudanças ou mutações nos idiomas, como acontece com o português, né? Então a linguagem vai modificando. Então, quanto mais se estuda arqueologia, as descobertas de documentos daquela época, mais você consegue se aproximar, né, daquela linguagem de época. Então, por isso você faz uma nova tradução, né, usando expressões mais fiéis ao momento. Então, isso é uma evolução. Tem, obviamente, algumas traduções que elas são mais contemporâneas, mas, enfim, dá para a gente olhar para esse livro que a gente tem na mão e entender que ele tem uma fidelidade com o início dele. Só que, vamos lá, o Novo Testamento tem 2000 anos. E tem ainda hoje pessoas que têm o Novo Testamento ou a Bíblia embaixo do braço, mas vivem uma coisa diferente, né? Ou mesmo o Antigo Testamento. Então, isso que você falou, quando começou isso? Na verdade, desde que o mundo é mundo e desde que Deus se manifestou aos homens, sempre houve pessoas que estavam alinhadas com o que Deus estava falando. E sempre houve pessoas que, né, vai adotar o seu estilo, né? Vai querer fazer uma invenção aqui. Nesse sentido, se você não tem nada, que não tem igreja, não tem pastor, não tem nada, você tem uma Bíblia, né? Se você lê ela, você mas tem coisa complicada. Sim, mas vai lendo, você vai entender as histórias de Jesus, você vai entender as parábolas. Então você vai aprender com isso. E sem nenhum vício, sem nenhuma uma tendência, nenhuma escola teológica. Você vai entendendo lá, porque você está completamente entregue àquilo. Aí vem o homem, né? E o homem ele vai pegar isso daqui e vai tentar adaptar isso de alguma maneira. 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15, não está aqui no slide, mas eu vou ler. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros... Peraí.
Ministro de quem? Vou reler o 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito que os seus ministros de quem? Do capeta. Se transfigurem em ministros de justiça. Existe uma questão para essa interpretação da Bíblia ao bel prazer, que não é de líderes de igreja ou de certas linhas, denominações. Não, isso está aqui na gente. Isso está aqui na gente. Nós estamos falando aqui de estar debaixo da lei, né? E a Bíblia fala que a nossa Constituição, nós somos carne, né? Não só carne fisicamente, mas existe algo chamado carne, que eu vou falar daqui a pouco, que nós somos libertados do domínio do pecado. A carne é a nossa natureza pecaminosa. Existe pecado e pecados, né? Pecado é o pecado que você vem de fábrica, que todo mundo vem. Você não se tornou um pecador depois que você começou a pecar. A gente já vem como pecador por causa do Adão, do nosso vovô. Ele disseminou a morte. Então nós já nascemos pecadores. Mas quando o bebê nasce, ele não praticou pecados. Vai chegar um momento em que a pessoa, numa certa idade da vida, começa a praticar pecados. Fruto. Tem a raiz, vai gerar os frutos. Pecados. Vamos deixar isso aqui, reserva. Pô, qual foi a tentação da serpente para Adão e Eva? O que ela falou para eles? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Não foi privilégio de Adão e Eva. Todos nós aqui, ó, e todo ser humano, ele tem na carne esse desejo de querer ser Deus. Não é querer ser Deus lá no céu, mas tem que ser melhor, entendeu? Eu tenho que controlar, eu tenho que estar por cima, não por baixo. Espera aí, como é que eu faço isso? No meio cristão. Vou ser mais cristão. Isso a carne gosta. Isso a carne gosta. Esse apelo é um apelo que diz tudo. Tem tudo a ver, é o número da nossa carne. Porque assim, quando eu abraço essa possibilidade de ser superior, é porque eu quero ser Deus. Então vamos lá, a Bíblia existe desde sempre, e sempre houve pessoas que se alinharam com Deus fielmente à Bíblia. Isso não é uma coisa contemporânea, não, sempre existiu. Sempre existiu. A Bíblia fala muito de remanescente, né? Sempre existiu. Bom, mas o que o homem faz hoje não, e fez sempre, é olhar para isso daqui e falar assim, como que eu posso ser Deus nisso? Teve um problema muito sério lá no tempo do Novo Testamento, lá logo depois, no começo da igreja, que era o gnosticismo. Gnosticismo é uma filosofia, né, que tem algumas diferenças entre uma linha e outra, mas o gnosticismo, ele cultua o saber, o conhecimento. O gnosticismo é o seguinte, quanto mais você sabe, mais você está próximo da divindade, mais você conhece segredos que os outros não sabem. Isso é o gnosticismo. Muito bem, isso foi um problema sério na igreja primitiva. Não sei se vocês já depararam lá nas cartas que Jesus escreve às 7 igrejas lá no começo de Apocalipse, e ele usa uma expressão que uma das igrejas tinha os nicolaítas. Nicolaítas. Essa palavra, vocês vão entender. Nike. O que significa Nike? Você sabe no grego? Vitória. Nike é vitória. Não é Nike, né? No grego é Nike. Vitória. Nicolaitas vem de vitória, laitas, leigo. Então, Nicolaitas é aqueles que dominavam os leigos. Então, quando eu sei mais, eu tenho quem dominar. Sou um deusinho. Certo? Então, Camila, se eu pego aqui a Bíblia e falo assim, vocês não podem fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, para ser santo Deus se agrada disso, aquilo Deus não gosta, esse hábito aqui é do capeta, isso aqui vai para o inferno, vocês não podem fazer isso. Então você está estabelecendo um jugo, né? Isso não está na Bíblia, mas você estabelece um jugo em que as pessoas se prendem. Eu citei aqui a questão da vestimenta, o código de vestimenta e tal. Então, claramente, né, e falo isso por experiência, muitas comunidades, muitas igrejas, elas acham que
a tua vestimenta te coloca perto de Deus. Então eu me visto diferente, não porque eu estou agradando a Deus, não, porque eu quero ficar por cima. Então até o tratamento com pessoas, isso que a Manu falou é uma pura realidade, de você... tem gente que entra para uma igreja, o cara piora. O cara fica arrogante, chato, o cara fica pernóstico. Né? Por quê? Porque ele tem que agora galgar um posto, né, superior. Resumindo, Bíblia sempre existiu e a gente tem capacidade e tem o recurso de saber que a gente está com um bom livro, com muita credibilidade em mãos. Em todos os tempos, houve pessoas que leram a Bíblia, entenderam tudo e sempre se alinharam com Deus. Como também em todos os tempos, o homem, para satisfazer a carne, ele pega a Bíblia como pretexto. Eu nem estou dizendo aí algumas religiões que até usam a Bíblia, mas é só para enfeite, né? A prática não condiz. Mas eu estou falando mesmo aqui nesse meio. E eu li um texto aqui, vocês leram junto comigo. O diabo se transfigura, anjo de luz. E não é de se espantar que os seus ministros, o diabo, se transfiguram em ministros. Ministro de justiça é quem está pregando em púlpito de igreja. E o homem adora um espírito religioso. A religiosidade nos agrada. Quando eu falo para você, como chegaram para Jesus, Senhor, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles estavam assim, ó. Falei assim, a obra de Deus é essa, que vocês creiam. O homem está louco para dizer o que você faz para você ser melhor do que outro. Não é? Então, o ser humano, e muito ser humano em muitas igrejas, eles estão ávidos para ter, e olha, isso é muito sério, viu? Eu vou deixar terminar o tempo sem falar o que eu tenho que falar aqui, mas isso é muito sério. Porque o cara que, o ministro da Justiça é uma bênção, o pastor, é o apóstolo, ele está pregando um legalismo que eu vou mostrar para vocês. O legalismo incentiva o pecado.